Todo mundo já passou por um momento da vida onde aconteceu a maior mudança. Talvez tem pessoas que passam por isso todos os dias. E na mesma intensidade que a gente conhece pessoas que mudaram mais de 20 vezes na vida, você também conhece as pessoas, ou você pode ser essa pessoa que morou a vida inteira no mesmo lugar, teve sempre a mesma rotina, os mesmos vizinhos, as mesmas pessoas à sua volta. Eu mesmo sou uma pessoa que mudou poucas vezes. Na última casa que eu vivi por 7 anos consecutivos na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo condomínio, tendo um pouco, entre aspas, do mesmo escritório. Algumas coisas que eu mudei foram dentro dos ambientes, fizemos algumas reformas dentro dos ambientes, mas eu fiquei 7 anos no mesmo lugar. E é claro que a rotina era perfeita, eu adaptei ela, eu fiz ela para ela ser perfeita, eu fiz a casa para ser perfeita, eu fiz o ambiente para ser perfeito, a gente tinha pontos de ônibus perto para ir e vir, a gente tinha carro para ir e vir, a gente tinha opções. No meu escritório a gente tinha mesa para cada criança, mais de 15 mil peças de Lego para eles brincarem, inúmeras opções de pintura, desenho, quadros, fotografias, álbuns de foto, enfim, a gente fez toda a nossa vida, construiu toda a nossa vida, e do dia pra noite a gente teve que desconstruir tudo, teve que fazer a grande mudança da nossa vida, teve que fazer a vida inteira ou uma parte dela caber dentro da mochila. Óbvio que a mudança é pro lado bom, até as mudanças que são pro lado ruim, elas acabam sendo pro lado bom. Eu tenho esse otimismo, eu gosto de trabalhar nesse otimismo. Mas essa mudança era sim para algo bom, para um momento bom da nossa vida, porque os nossos documentos foram aprovados para a gente poder vir morar no Canadá. Esse era o grande sonho da nossa vida, a gente tinha esse sonho há 10 anos, e durante os 10 últimos anos a gente construiu nossa vida. Eu construí minha carreira, eu construí meus clientes, eu construí o meu nome no mercado, e não que eu tenha destruído tudo isso, mas eu fiz tudo, absolutamente tudo, caber dentro dessa mochila. Tudo que eu tinha físico, tudo que eu tinha ideologicamente, tudo que eu tinha de pensamentos, tudo que eu tinha de equipamentos, virou literalmente dentro dessa mochila. Durante 30 dias eu rodei a Europa com essa mochila nas costas e uma pochete. Rodei a Europa, foi maravilhoso, fotografei, revi vários amigos que fazia tempo que eu não revia, vi familiares na Alemanha que eu tenho, e foi incrível esses momentos. Mas a dor da mudança para algo maior é muito foda, é muito difícil, é muito complicado, porque foram 10 anos construindo a minha vida, os últimos 7 desses 10 na mesma casa. Era incrível aquilo. Hoje a gente já está aqui há alguns meses nesse nosso novo lar, a gente está construindo as coisas, o sofá ainda é um sofá qualquer, eu investi na minha mesa, a mesa é muito boa inclusive, já tem um vídeo no canal sobre ela. Meus cadernos, eu tive que acabar deixando meus cadernos por todos os lugares da Europa, em vários lugares em Portugal, eu passei todos eles a limpo pro computador. E essa é uma dor que eu queria não sentir, e eu acabei tentando não senti-la, acabei só tentando viver o momento de mudança e olhar pra frente, olhar o destino e falar assim, é isso que eu quero. É como se eu tivesse aquele alvo aqui na minha frente, eu falasse assim, eu só quero acertar no meio, só o meio me importa, e eu só acertava no meio. E mesmo se eu errasse, eu continuava jogando todas as flechas para sempre acertar no meio, para sempre ser muito bem sucedido nas escolhas. Tudo que eu tinha coube aqui. Óbvio que eu tive que vender a maior parte das coisas. Meu computador, tive que diminuir ele, eram 16 polegadas, eu tive que diminuir para um 13. E as coisas foram se adaptando. Vendi meu iPad, vendi outras coisas, só que são coisas supérfluas. Coisas físicas, coisas materiais que trouxeram um grande peso. Óbvio que quando vieram trouxeram grandes resultados. Eu lembro de quando eu comprei o meu primeiro Mac 0 km na caixa e eu tive que vender ele a preço de banana porque eu usei tanto que acabei estragando várias coisas. Mas são momentos de mudanças que foram muito bons para minha vida, e agora a gente está no momento, 10 anos depois, reconstruindo nossa casa. Não temos mais a nossa própria casa, não é nosso isso aqui, é alugado. E tudo que eu construí aqui eu vou ter que daqui um ano embrulhar tudo de novo e jogar em algum lugar. Jogar em algum lugar no sentido, me mudar para algum lugar. Mas eu aprendi nessa mudança que a minha vida inteira cabe dentro de uma mochila. Não importa quantas vezes eu tenho que fazer isso. Já estou acostumado. Talvez eu compre uma mochila um pouquinho maior, que essa aqui era pequenininha mesmo, era a que eu tinha. Eu só não queria me desfazer dela, que eu gosto muito dela, que era uma edição limitada de uma marca X lá de Curitiba. Mas quando eu penso em mudança, eu lembro dessa mochila, eu lembro do quanto ela me fez feliz, do quanto ela me acompanhou, e essa com certeza é a minha maior mudança da vida.
porque eu fiz dentro dela. Eu levei roupas, metade era roupa, metade era HD e outras coisas mais que eu ia tendo na viagem, ia conseguindo na viagem, alguns ímãs de geladeira, algumas coisinhas que eu ia inserindo para trazer como lembrança, como coisas que aconteceram. E boa parte das roupas que eu trouxe eu fui deixando no caminho porque não cabia mais na mala, porque durante você vai viajando, você vai colocando algumas outras coisas mais. Então eu sempre sacrificava uma roupa, um look velho. As meias, eu joguei várias meias fora, eu acabei ficando 4 dias tomando banho em aeroporto só, tomando banho em banheiro de aeroporto, sem ter banheiro para tomar banho, sem ter chuveiro, né? Tomando banho em pia de aeroporto, e foi fantástico, eu adoro essa história, adorei passar esse perrengue, eu escolhi passar esse perrengue. Esse vídeo, na verdade, faz parte do nosso desafio dos 30 dias aqui, e esse é o 9º desafio, esse é o 9º dia. E sempre que eu lembro de mudança, eu olho para essa mochila. Essa foi a maior mudança que eu já fiz na minha vida. Eu peguei tudo e embalei aqui dentro. Fui fazendo testes. Isso aqui, o que é prioridade, o que não é. E ali nesse momento eu aprendi na minha vida o que era prioridade e o que não era prioridade. E eu trouxe literalmente, única e exclusivamente o suficiente para eu continuar, para eu recomeçar a minha vida aqui no Canadá. A maior mudança da minha vida não foi mudar de país. A maior mudança da minha vida foi deixar tudo para trás, absolutamente tudo que eu tinha, que eu construí, para reconstruir de novo. Sem medo do que isso poderia me gerar, sem medo do que eu deixei para trás, sem medo do que eu já tinha construído. 10 anos construindo minha carreira, 7 anos na mesma casa, construindo o mesmo conforto, para deixar isso para trás. Essa foi a maior mudança. Aprender a viver com a vida numa mochila. Aprender a viver com a vida com apenas o que é suficiente, com apenas o que é essencial. A palavra que fica aí que eu realmente aprendi é levar apenas o suficiente. Eu recebi essa palavra indiretamente de um amigo do Léo Tavares e isso mexeu muito comigo, sabe? Porque o que é suficiente no final das contas? Eu sou uma pessoa muito maximalista, completamente maximalista. Eu tenho de tudo, gosto de ter de tudo e quero ter de tudo o quanto mais possível. Ah, nossa, que ser humano capitalista. 100%. Sorry, mas 100%. Só que na mesma intensidade que eu tenho de tudo e eu aproveito de tudo e usufruo de tudo, eu não tenho problema em doar tudo que eu tenho. Eu não tenho problema em vender tudo que eu tenho. Eu não tenho problema em passar para frente tudo que eu tenho. Nenhum problema, inclusive, zero problema com isso. Tanto que foi o que a gente fez. A gente vendeu televisão, Apple TV, sofá a preço de banana, literalmente. Então, não é sobre o apego às coisas, o apego à construção, mas a maior mudança é o suficiente. O que é suficiente? Eu aprendi o que era suficiente. Tudo coube numa mochila. Uma câmera pendurada no ombro, uma câmera na mão, que era essa que está me gravando agora, que é a que eu fazia os vlogs e a fotografia, um tripézinho amarrado junto, alguns cadernos, os HDs são completamente suficientes, eu preciso deles, eu levando apenas o suficiente, o necessário, os HDs, meus arquivos são isso, eu tive que colocar bastante coisa na nuvem também no momento, para que aquilo pudesse... eu não precisasse levar tantos HDs, eu tinha 10 HDs, acabei me desfazendo da maioria e trouxe 4 apenas comigo e o resto eu consegui colocar tudo na nuvem. É difícil explicar. O imigrante sabe do que eu estou falando, assim, sabe? Tem muitos imigrantes que acabaram levando muitas coisas. A gente literalmente veio com uma bagagem de mão. Minha esposa, eu não trouxe bagagem de mão porque eu fui fazer uma Eurotrip antes, né? Fiz uma viagem rápida na Europa de 30 dias. E todas as passagens que eu comprei dentro da Europa, eu não podia colocar bagagem adicional, porque senão dobrava o valor da passagem. Teve passagens que eu paguei 16 euros. E se eu levasse uma bagagem a mais, eram mais 20 euros para eu levar a bagagem a mais. E daí eu ia ficar rodando com uma mochilinha. Não, eu falei, vai tudo caber na minha mochila. Ah, por que não comprou um mochilão? Porque eu vi vários casos de pessoas que com mochilão tiveram que despachar a mochila porque ela não pode nem ser colocada em cima muitas vezes, porque ela passa do limite também de tamanho e peso. Então, eu falei, a vida vai caber numa mochilinha e bora. Essa minha fotografia aí, vocês viram já? As folhas representam um novo começo.
a estação acabando, o inverno aqui pra nós chegando agora, e essas coisas acontecendo muito legais, e eu gosto muito disso. Por mais que tenha sido forte pra mim, eu deixar tudo pra trás e começar tudo de novo, eu posso fazer isso quantas vezes forem preciso, porque eu tenho o suficiente comigo, e o suficiente nesse caso é tudo que eu já vivi, minha esposa e meus filhos. Mais nada. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. Opa! Precisamos falar do desafio de amanhã. Esse desafio da mudança pegou muito comigo de verdade, porque daí você relembra um pouco das coisas, né? Enfim. É muito louco. Esse desafio eu criei para fazer com que as pessoas coloquem a fotografia como prática da vida delas, vire o lifestyle da vida delas, mas no final das contas está mexendo muito comigo em quem eu sou, em quem eu construí ser. Para o desafio de amanhã, a cor que define seu dia. Todos os dias a gente passa por inúmeras cores, a gente vê inúmeras cores, a gente vive inúmeras cores, tem acesso, toca nessas cores, vê formas, mas a gente não presta atenção. A gente tem elas relacionadas a nós, a gente gosta delas, a gente chega mais perto delas e a gente se sente feliz muitas vezes, mas a gente não se dá conta de que cor é essa, de que essa cor faz bem pra nós. Saca? Assim como você escutar uma música que faz bem pra você. Então, qual cor é essa? Eu tenho a minha cor, eu já percebi várias vezes e amanhã só vai ter ela aqui no canal. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado, voltem sempre. Agora sim, até amanhã.